Terminou no começo da noite o prazo de 24 horas estipulado pelas Forças de Defesa de Israel para o deslocamento de mais de 1 milhão de moradores do norte da faixa de Gaza para o sul do território palestino. No sentido contrário, o Hamas pediu para a população de Gaza ignorar a ordem de Israel e não deixar suas casas. É com esse clima cada vez mais tenso que a gente vai ao vivo ao sul de Israel, na fronteira com Gaza, falar com os nossos enviados especiais, o correspondente Sérgio Uti e o repórter cinematográfico Felipe Gonçalves. Boa noite, Sérgio. Em meio a essa situação dramática, podemos esperar então um ataque de Israel por terra a qualquer momento? Boa noite, Simone. Em tese, isso já poderia ter acontecido. Boa noite para você, para o Marcelo, a todos que nos acompanham aqui no Brasil. São quase 2 da manhã aqui em Israel e o prazo dado pelo governo israelense terminou à meia-noite. E no pronunciamento que fez agora à noite em rede nacional de televisão, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, aliás, cada vez menos popular, foi muito enfático ao dizer que os ataques que já aconteceram são apenas o início do que Israel quer fazer e, nas palavras dele, o Hamas será erradicado. Aqui desse ponto onde a gente está, em Ashkelon, no sul de Israel, bem perto da faixa de Gaza, a gente tem uma noção boa da intensidade dos ataques contra Gaza e dos ataques que partem de Gaza. E ao contrário do que aconteceu o dia inteiro e em boa parte da noite, nas últimas horas o ritmo diminuiu um pouco. Isso não quer dizer, claro, que os planos para ataques ainda mais fortes e para uma incursão por terra estejam descartados. Muito pelo contrário. Hoje a gente rodou bem aqui por essa região, por vários pontos da fronteira entre Israel e Gaza, e eu presenciei muitos militares, muita movimentação de militares e também de veículos militares. O que está acontecendo aqui nessa região, a situação em Gaza é gravíssima e esse ultimato dado pelo governo israelense para que moradores saíssem de um ponto a outro do país foi muito criticado por organizações internacionais como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch e a própria ONU. O que aconteceu aqui em Israel no último sábado foi uma das maiores tragédias da história recente para a população civil israelense. E o que está acontecendo bem perto de nós, aqui na faixa de Gaza, não é diferente. É sobre isso a história que a gente vai ver a seguir. Não há aviso mais potente do que as bombas. Mas essas famílias que deixaram suas casas e seguem a pé com o que podem carregar também foram bombardeadas com avisos. É uma expulsão, reagiu o seu Abu quando perguntado sobre o que estava acontecendo. Bilhetes caíram do céu mandando a gente deixar a área, diz ele, sobre a ordem dos israelenses lançada de aviões. A dor não respeita fronteiras nem religião. Em um kibbutz, uma vila judaica perto de Gaza, peritos israelenses ainda trabalham para identificar os corpos das vítimas do massacre do Hamas, que divulgou um comunicado afirmando que civis não estavam entre os alvos. Uma afirmação desmentida pela realidade dos últimos dias. Oficiais israelenses chamaram a imprensa de países aliados para mostrar que há bebês e crianças entre os mortos. Nós, afirma o coronel Richard, não atacamos crianças. Outra afirmação que também pode ser contestada pelos fatos. Entre os 1.800 mortos na faixa de Gaza, mais de 400 são crianças, segundo as autoridades de saúde palestinas. É apenas o começo, disse Benjamin Netanyahu sobre a resposta de Israel aos atos terroristas do último sábado. Nossos inimigos estão apenas começando a pagar o preço. Destruiremos o Hamas e traremos a vitória, completou o primeiro-ministro israelense. Na sexta-feira de orações para os muçulmanos, houve protestos em várias cidades palestinas.